Essa relação é uma relação de profundo desafio, porque ela trabalha com você o amor num nível mais superior, que é o amor que não prende, o amor que não retém ninguém. Porque se as coisas eu não possuo, e elas vão desaparecer, vão se transmutar, as pessoas, elas não me pertencem. E uma relação de amor, mesmo com os filhos, é como os animais em relação aos rebentos. O pássaro pequeno, que está no ninho, ele faz as primeiras incursões de voo, às vezes não consegue ficar no galho, e volta para o ninho, e os pais ficam ali. Mas os pássaros, na medida em que eles ganham mais plumagem, mais força, eles conseguem dar o seu grande voo. E quando eles dão um grande voo, ali o casal cumpriu a sua missão. Nós, muitas vezes, criamos uma relação com os nossos filhos de gaiola e não de ninho. É uma relação de aprisionamento com o parceiro, com os filhos. Essa relação de aprisionamento é de um amor que segura, que retém, que detém e que aprisiona. Não é um amor que libera, que solta, que conjuga a liberdade. A nossa dificuldade no perdão, ela está posta nesse nível, sobretudo, porque esse amor que é manifesto é um amor mais egóico do que um amor espiritual. É mais o amor do Alberto pelo irmão dele do que o amor da centralidade do espírito que reencarna como Alberto por um outro espírito que está irmão dele nessa encarnação. Vejam que é diferente. São níveis diferentes. Esse nível egóico, a tendência dele é ficar no nível do apego. Então, nós confundimos muito o amor com prisão, porque nós achamos que nós amamos quando nós controlamos, quando nós temos ciúme, ao ponto de dizermos mesmo, não, o ciúme é o tempero do amor. E se não tem ciúme, a pessoa acha que você não ama, porque você não tem ciúme. Essa relação de dependência do ciúme para ser amor é uma relação apenas do ego. E haverá dia em que esse sofrimento vai se estabelecer mais profundamente, além do ciúme, que é um verme corroedor, como diz os Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos, quando esse ente querido, pelo menos, desencarnar. Como diria o Chico, aquela senhora que disse, ah, Chico, eu abro mão de tudo, abro mão de tudo, menos do meu esposo. Ele olhou para ela, sorriu e disse, um dia você também vai ter que abrir mão. Ninguém é de ninguém. Aquele esposo, num dado momento, no mínimo vai desencarnar. Ou ela vai desencarnar, ou o esposo vai ficar. E se vai ficar, ele vai ficar o quê? Vai ficar olhando para o tempo? Ele pode se reacasalar, é natural que ele faça um reacasalamento. Então, essa perspectiva de que os meus filhos vêm da minha própria carne e são meus filhos, é uma relação de prisão, gaiola, não de ninho, que permite que os filhos possam ir quando precisam ir, e é necessário que eles possam se diferenciar e fazerem grandes voos no seu desenvolvimento espiritual. O amor que segura, o amor que retém, é um amor que cria espaços para conflito e que vai fazer a exigência do perdão no nível crescentemente superior. Tanto mais, quanto eu acho que é o meu esposo, a minha esposa. No caso da senhora, ela criou uma relação com o esposo idealizada. Todas as vezes que nós idealizamos alguém, nós somos convidados a sofrer frustração. Judas idealizou Jesus e se frustrou, porque Jesus não era o que Judas queria que Judas... Jesus não era o que Judas queria que Jesus fosse. Ele queria um portentoso dominador humano. Mas como Jesus não era, ele se frustrou com Jesus. Pedro também se frustra consigo próprio quando idealiza de si mesmo um comportamento que não era capaz de ter. Ele era capaz, segundo ele, de ir por sacrifício com o mestre. Como se manifestou covarde, ele chora amargamente, experimentando a culpa, diferentemente de Judas. Enquanto Judas sufoca-se na culpa, mergulha na culpa e vai para os caminhos do suicídio,
numa tentativa de se liberar da dor, como alguém que quisesse matar o carrapato do boi e matasse o boi, ele mata-se. Essa é a atitude do suicida. O suicida não quer matar-se, ele quer matar a dor. E aí ele se mata achando que vai matar a dor. O caminho inverso faz Pedro quando chora amargamente e faz o seu caminho de recuperação a partir da experiência de reformatar a visão que ele tinha dele próprio. Enquanto que Judas se sente traído porque Jesus não era o que ele queria que fosse. E se sente traído por si mesmo, porque fez um conluio e os sacerdotes passaram a perna nele, ele se sente traído consigo mesmo e não consegue sair da culpa e se suicida. Simão Pedro faz um movimento heróico, libera-se da culpa através do choro, do desabafo, e faz um movimento de autorrecuperação, mostrando que o amor que ele tinha pelo Mestre precisava ser requalificado, e de que a relação que a gente tem com o outro, ela precisa ser mantida além da morte e além da culpa. O perdão, portanto, ele é vitalizado pelo amor que é capaz de ser redirecionado. E ele é redirecionado quando eu encontro um obstáculo e ganho suporte para amar mais e transponho o obstáculo. Ou então contorno inteligentemente um obstáculo que se mostre grandiosamente intransponível, mas não perca a minha direção de seguir o curso que eu preciso seguir da lei natural, como um rio que serpenteia a floresta, caminhando na direção do mar da vida. Somos nós, com o nosso amor, caminhando na direção do grande Pai, do grande Deus, que é o oceano da amorosidade total. Então, o perdão, ele é exatamente esse desafio de poder lidar com as potências das nossas almas, que estão muitas vezes colocadas já em curso, na conta de um amor, e precisamos lidar com uma traição, com um abandono, com um filho que quer voar e eu quero trancá-lo na porta da gaiola e ele quer voar como se estivesse no ninho, com um amigo que me subtrai a confiança e eu preciso lidar com a ruptura dessa confiança. Eu preciso ter que refazer a imagem idealizada que eu fiz do outro, porque um leão, por mais que você insista em dar vegetais para ele, ele não vai conseguir se alimentar. E um coelho, por mais que você insista em alimentá-lo dando carne, ele vai morrer de fome. Precisamos ajustar as coisas aonde elas estão, para poder dar respostas equânimes, adequadas e aderentes, de modo a poder estar superando as dificuldades que temos.